assunto aqui também de Londrina, porque o Hospital Evangélico lançou nessa semana um projeto que vai possibilitar o parcelamento de cirurgias. O lançamento do projeto foi feito nessa semana, como eu disse, a intenção é facilitar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos e com a segurança do hospital. A gente vai conversar agora com o Eduardo Ottoni, que é superintendente do Hospital Evangélico de Londrina. Bom dia, um prazer em recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Raquel Rodrigues. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O prazer é todo nosso pela oportunidade que vocês estão nos dando em trazer, né, em compartilhar e publicar esse material que a gente esse programa, na verdade, que nós estamos desenvolvendo para que a população possa acessar as suas cirurgias, né, e sair aí de uma fila que muitas vezes levam anos para que a cirurgia possa ser feita. Você tocou num ponto bem importante, porque a gente vem acompanhando aqui a fila de espera por cirurgias eletivas, né, que vem crescendo na cidade, mesmo com o governo do estado mandando recursos para os municípios realizarem aí essas cirurgias. Aqui em Londrina, até o momento, só aconteceu um mutirão de cirurgias oftalmológicas e também de aparelhos auditivos. Mas as outras, que são muito esperadas e que também colocam, às vezes, até o paciente em maior risco, elas ainda não foram sequer marcadas, né? Então, eu acredito que esse programa ele deve vir de encontro a uma necessidade também de mercado. Exato. Com a pandemia, o que aconteceu é que houve um represamento, né? Mais de 2 anos, que muita gente acabou não dando prosseguimento no seu tratamento, né? E as pessoas elas acabaram se agravando. Hoje, para você ter uma ideia, o Hospital Evangélico tem um contrato para o SUS que realiza o contrato prevê 700 internações por mês. E nós, mês a mês, a gente sempre ultrapassa esse número, atingindo 850 internações mês. Então, e principalmente esse volume está nas urgências e emergências. Então, o que está acontecendo? O paciente, ele muitas vezes, ele está ficando, o paciente eletivo, sem conseguir o acesso. Isso não necessariamente dos pacientes do evangélico, não necessariamente de Londrina, isso num cenário nacional, né? E sim, nós também somos parceiros, né, tanto do município, do estado, da União, né, por sermos um hospital filantrópico, mas nós temos um teto que nós podemos atender dentro do nosso contrato. E todos os dias, né, existe uma procura por pacientes que estão aguardando, estão esperando. Ou seja, aquele cidadão que estava esperando uma eletiva, a situação demora tanto, né? Parece que é uma espera aí média, se for computado o Brasil todo, de 10 anos, Exato. Em alguns casos, né? Então, esse paciente que está para a eletiva, ele acaba virando urgência e emergência. Exatamente, Raquel. Esses dados, inclusive, eles são do próprio Conselho Federal de Medicina, né? Isso está na internet. É que no Brasil inteiro a média é em torno de 10 anos e assim, muitas vezes o paciente não consegue esperar. E um dos problemas é que às vezes o paciente até tem algum recurso, mas ele não tem todo o recurso para dar numa única vez. Né? Então, um meio que nós tentamos fazer foi facilitar esse pagamento desta cirurgia eletiva. Para isso foi uma logística muito complexa, né? Nós tivemos que conversar com fornecedores, tivemos que aderir e tivemos uma ótima aderência do corpo clínico, dos médicos do hospital, que aceitaram trabalhar com um horário mais reduzido, né, sem abrir mão da qualidade, claro, e também da parte do hospital, né? Então a gente entende que essa necessidade e também reduzimos, inclusive, nossos custos do nosso próprio particular. Com esse objetivo, a gente espera aí, pelo menos, ampliar em torno de 100 a 150 cirurgias por mês. A expectativa é que a gente consiga chegar pelo menos na casa de 1.000 cirurgias até o final do ano. Se conseguirmos já vamos ficar felizes que a gente vai tirar alguém que estava na fila esperando e que vai poder ter acesso à sua cirurgia, né? A gente sabe que tem muita gente, os hospitais estão lotados, não é só o caso do evangélico, né? A procura sempre é muito grande, a gente sabe também que vocês fazem um grande atendimento de SUS, tem particular, convênio e tudo mais.
Como conseguir atender? Vocês acabaram criando leitos novos? Como é que vocês conseguiram adequar aí essa logística para poder receber de 100 a 150 cirurgias por mês? Perfeito. Nós conseguimos ampliar mais 8 leitos dentro do hospital e, principalmente, né, o nosso horário de cirúrgico ia em torno das 18 horas até as 20 horas, né, diariamente. Nós, em conjunto com a equipe da anestesia, em conjunto com a equipe da cirurgia geral, das especialidades, as equipes também aceitaram a operar no período noturno, então até as 22 horas e, se necessário, até as 24 horas. E os sábados também, que era mais dedicado para a urgência, a gente também conseguiu aderência para operar também aos sábados. Inicialmente, não no domingo, mas se for necessário, já existe aí todo um esforço e um empenho de todos para que isso também possa acontecer. Quem são esses médicos que vão atender? São os médicos que já atendem no hospital, né? E como é que vocês elencaram aí as principais cirurgias? O que vocês vão oferecer para o paciente? Bem, os médicos são do corpo clínico do hospital, né? Todos eles homologados, todos eles especialistas dentro das suas áreas, né? Então, nós buscamos os profissionais com boa performance, profissionais que são parceiros da instituição e que estariam dispostos, inclusive, a reduzir a questão do seu honorário, né? As cirurgias que nós mapeamos inicialmente são as que mais as pessoas nos procuram, né? Então, nós temos ali, desde exemplo, né, da cirurgia geral. Então, a gente tem hérnia, por exemplo. Nós temos, na ginecologia, por exemplo, endometriose é uma fila enorme que acomete muitas mulheres, né? Então, nós também tivemos aí a adesão, né, da equipe da ginecologia. Esterectomia, por exemplo. A questão da ortopedia, muitos pacientes com problema de joelho, muitos pacientes com esse tipo de problema, e que nós podemos agora dar esse tipo de acesso. Além de outras cirurgias que são mais eletivas e que também conseguimos. Exemplo, a bariátrica é uma delas, né? Só para você ter uma ideia... A fila é imensa, né, de bariátrica. A fila é imensa. E nós, inclusive, estamos pleiteando uma habilitação para realizar essas cirurgias pelo SUS, né? Existe aí nosso interesse, a nossa intenção. E na próxima semana, inclusive, estou indo para Curitiba para conversar, inclusive, junto com o Estado, e já manifestamos o nosso interesse como município. Então, existe uma fila gigantesca. Temos médicos para operar, temos lugar para operar e temos condições de operar. Mas, enquanto isso não acontece, por exemplo, uma cirurgia que hoje no mercado está acima de 20 mil, nós estamos na casa de 19 mil, a expectativa é que a gente consiga atender na casa de 15 mil. Isso parcelado, por exemplo, em 12 vezes, um exemplo. Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que a pessoa vai poder pagar? Quais são as modalidades? Porque, é claro, todo mundo fica preocupado, como você disse, não fez porque às vezes não tinha possibilidade, às vezes até de parcelar ou de encontrar uma modalidade, ou um cartão, ou um boleto. Como é que vocês vão trabalhar nesse sentido para ajudar o paciente? A gente entende que cada pessoa... a gente vai avaliar e analisar e tentar buscar uma solução individualmente para cada um. Mas para uma via de regra, né, nosso objetivo é com que as pessoas consigam acessar. Então, inicialmente, a expectativa é que a gente pegue pelo menos uns 30% de sinal. Essa é a expectativa, porque eu vou ter que comprar materiais, né? Muitas cirurgias, às vezes, são específicas. No caso, o exemplo da bariátrica, você tem grampos, né, que é o famoso OPME. Então, a gente já conseguiria fazer a compra do material. E o restante, a gente parcelaria, por exemplo, em 12 vezes. Pode ser no cartão de crédito, a gente, mediante necessidade, boleto bancário. Então, a gente vai conseguir estar buscando soluções, às vezes até ampliar mais até do que 12 parcelas para pessoas, se de repente 15 vezes, se for o caso. Então, a gente vai pontualmente. Agora, depende muito também, porque cada cirurgia vai ter um pré-cirúrgico, o ato cirúrgico e um pós-cirúrgico, né? Então a pessoa vai passar uma consulta, se necessário, dependendo da idade, ele passa com o cardiologista, isso já está incluído dentro do pacote, passa com uma equipe de anestesia, aí depois ato cirúrgico, aí depois
vai ter uma consulta pós-cirúrgica para ver se está tudo bem, se está tudo ok. Então não é aquele caso dele ir num médico ou no posto sei lá onde, né? Ou um médico, sei lá, que ele tenha particular ou tenha feito uma consulta popular e vai até o hospital. O hospital que vai acompanhar de ponta a ponta. Vai desde o médico acompanhar esse paciente do começo ao fim. Existem as duas modalidades, porque se ele já passou numa clínica popular, se ele já tem os exames, já tem uma indicação cirúrgica, claro, todo esse material ele já pode levar, porque, por exemplo, se ele já fez ali uma tomografia, não há necessidade dele fazer uma segunda tomografia, se o período é curto. Então a gente usa essa mesma tomografia e a gente, de novo, pontualmente, a gente pode ir ali e debitar esse custo que ele teria dentro do pacote que a gente previu, né? Então, cada um é um indivíduo e a gente vai tentar encontrar uma solução. Não vai ter nada engessado, né? Vai ser, tem aquele padrão, vão parcelar até em 12 vezes, mas se a pessoa tiver um outro problema, uma cirurgia for mais cara, porque você citou uma cirurgia de 15 mil, mas tem cirurgias mais baratas também. Sim, por exemplo, a hérnia inguinal, hoje no mercado está na casa de uns 6 mil. Tá? Nós estávamos realizando em torno de 5,5, 5.500. Essa cirurgia nós vamos fazer por R$ 3.600. A cirurgia de hérnia é uma cirurgia que um dos grandes problemas, né? A pessoa muitas vezes, e é por isso que eu agradeço muito essa oportunidade, porque é uma ação social. Muitas vezes a pessoa, porque tem uma hérnia, ela não consegue trabalhar. Essa pessoa que até então ela era ativa, ela deixou de ser ativa. E a gente consegue, né, umas vezes com R$ 3.600, recolocar uma pessoa para, inclusive, pagar a sua própria cirurgia, que não estava conseguindo, né? Então, isso acaba afetando a vida da pessoa. Então, esse é um exemplo da hérnia, mas tem cirurgias são muitos especialistas, nós conversamos com diversas áreas, então passa, por exemplo, desde uma colicistectomia, uma hemorroidectomia, né? A pessoa está com uma hemorroida, não consegue sentar, não consegue trabalhar, não consegue... Não. Então, essa pessoa ela vai poder... Lá já combinamos, né, já acertamos com a cirurgia geral, por exemplo, já realizaremos também. Essa coluna, por exemplo, coluna também, já temos 3 cirurgiões, temos a equipe médica preparada para poder atender a questão das cirurgias de coluna. Imagina, a pessoa às vezes não consegue trabalhar, não consegue levantar, sofre, está com aquela dor, a fila... Às vezes não tem nem previsão, então é uma das cirurgias que a gente vai estar atendendo. No momento, também. Pelo que a gente está vendo, não tem previsão alguma para eletivas, né? A gente não viu ainda o município se manifestar. Na média, qual que é o desconto? Em torno de 30% a 40% é o valor que nós estamos trabalhando, né? Considerando que a gente está num cenário de uma inflação aí de 10%, né? Se a gente pegar, por exemplo, a nossa tabela não estava reajustada, né? Ela está a mesma tabela. Então é por isso que a gente chega aí na casa de quase 40%. Fora, claro, a questão do parcelamento, né? Até para esclarecer, para as pessoas não confundirem, o atendimento SUS continua normalmente para urgência, emergência, os casos que estão previstos, né? Sim. E esse, na verdade, é um trabalho paralelo, né? Para dar oportunidade para as pessoas que não conseguem urgência e emergência porque não chegaram a tanto. Exato. E também não conseguem pagar uma cirurgia particular. Exatamente. A gente continua atendendo da mesma forma, né, dentro dos mesmos moldes, né, os pacientes que estão conosco, eles continuam aguardando. Mas muitas vezes, o que nós estamos observando? Que os outros hospitais também da cidade também estão focados, principalmente no momento, em atender as urgências e emergências. E por si só já existiria uma fila, né? Por si só. Com a pandemia se agravou muito. E hoje a gente observa que a gente está muito na frente atendendo as urgências e emergências e realmente muito pouco na eletiva. Então é uma oportunidade e estamos ampliando, né? A gente está ampliando a nossa capacidade instalada, né? Com a segurança que a gente vai receber, por exemplo, porque a gente tem um compromisso com o médico, que a partir do momento que foi pago, a gente paga em até 15 dias para esse médico, né, do que o paciente pagou. Então tem um compromisso da instituição. Então vai tudo ser focado com a instituição e a instituição vai cuidar do paciente desde o início até o final. Por ser um hospital filantrópico, para onde vai esse dinheiro?
todo recurso... Que foi arrecadado, né? Sim, todo recurso, né? O que acontece? Ao contrário, por exemplo, de um hospital que é uma SA, grandes grupos econômicos que estão na Bolsa de Valores, por exemplo, que são esses grupos que estão chegando agora em Londrina, que não é pé vermelho, que nós somos pé vermelho, estamos lançando uma campanha pé vermelho, né? Nós somos um hospital pé vermelho da região. O hospital filantrópico, todo o recurso que a gente angaria, em qualquer frente, ele sempre é utilizado para operação, para manutenção do hospital e para o crescimento do hospital. Então, esse ano, por exemplo, nós conseguimos adquirir equipamentos para o centro cirúrgico, ampliamos a nossa capacidade instalada. Agora mesmo nós mencionamos, né, que estaremos colocando 8 leitos à disposição. Então, ao contrário de uma SA, que você tem distribuição de resultados, né, grandes grupos econômicos, não. No caso do filantrópico, não procede. Vai voltar, então, para o próprio hospital. Volta para a própria operação do hospital e a gente precisa ter sustentabilidade, né? E os hospitais, nós sabemos, que atendem o SUS hoje, não é o caso do evangélico, porque o evangélico ainda tem, por exemplo, o hospitalar, que é o plano de saúde, que quando a pessoa contrata o plano de saúde do hospitalar, ele, sem saber, ele está ajudando, inclusive, para que aquele outro paciente do SUS possa ser atendido. Porque nós temos o compromisso de atender o SUS, mas uma SA, um hospital privado, por exemplo, não tem esse tipo de compromisso com a sociedade. Nosso tempo está encerrando, mas rapidinho, já começou? A pessoa entra em contato direto com o hospital? Tem alguma maneira de acessar? Como é que vocês vão atender? Já iniciamos, né? E já temos, inclusive, essa semana nós tivemos uma coletiva de imprensa e, para nossa surpresa, de uma certa forma, né, ficamos felizes, algumas pessoas já nos procuraram através de nós criamos um WhatsApp específico, que é o 43, né, daqui, 99 102 3562. Esse é o telefone, né? O WhatsApp é 9102 3562. 9102 3562. Através deste número a pessoa vai poder ter todas as informações, tudo, e ela vai ser assistida desde o início até o final através desse número. Doutor Eduardo Ottoni, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo espaço. Eu conversei com o Eduardo Ottoni, que é superintendente do Hospital Evangélico de Londrina. Bom,